O domínio público recebe, nesta tarde, a procuradora do município de Novo Hamburgo, Cinária de Araújo Vila, e o jornalista do Grupo Sinos, João Vitor Torres. E no programa de hoje, falaremos sobre a inclusão do corredor cultural no plano diretor da cidade. E você pode participar do nosso programa, mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 993880-416 ou nos comentários da transmissão pelo YouTube. Boa tarde, João. Boa tarde, Sinara. Boa tarde. Sinara, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Pela primeira vez. Muito obrigada. O João já esteve aqui conosco. Prazer. Prazer estar te vendo aqui. Vamos falar um assunto bem importante para a nossa cidade. João, novamente, obrigado. Que isso, sempre à disposição para participar aqui do programa. Uma honra estar aqui numa bancada tão qualificada. Perfeito. Sinara, vamos iniciar contigo. Aconteceu na última quarta-feira uma audiência pública onde foi tratada a questão do corredor cultural da cidade. Podia explicar para nós por que aconteceu essa audiência pública, né? Que moldes ela aconteceu, né? E o que se chegou nesse entendimento aí? Vamos falar durante o programa sobre, obviamente, todo esse assunto que aconteceu na audiência pública, as questões culturais, mas seria importante tu dar um panorama, porque foi recente, foi 2 dias atrás. Então, fique à vontade para falar um pouco dessa audiência pública. Tua câmera. Obrigada. É uma honra estar aqui participando do programa, esclarecendo um tema tão importante para a cidade e que nos é muito caro. Então, a audiência pública, explicando melhor o que vem a ser uma audiência pública. O Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regulamenta como as cidades devem tratar os seus assuntos. O Estatuto da Cidade diz que a construção do plano diretor, que é a lei mais importante do município, que fala da organização da cidade, ela precisa da participação popular. Então, como é que se dá a participação popular? Se dá através de audiências públicas. Então, o poder público, ele marca dia, hora, data e hora, e o assunto que vai ser apresentado. E dessa forma, então, há a participação de todos. É publicamente aberta essa audiência, ela é feita em espaço público, todos podem participar, na verdade, todos devem participar, porque é o interesse de todos que a cidade seja bem cuidada e seja construída através da vontade da participação popular. Então, se fez essa audiência pública justamente para apresentar as ideias e a forma de condução da política de proteção do patrimônio cultural de Novo Hamburgo, que é uma das competências do município. O município tem várias competências, várias atribuições, e entre elas, na Constituição, está a proteção do patrimônio cultural. Sendo essa proteção do patrimônio cultural uma obrigação do município, pela Constituição, é importante que haja uma transparência na forma da condução desses assuntos. Então, o município tem uma lei própria, que é a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural. Nessa lei estão previstas as formas de proteção, que são várias formas. Temos inventário, tombamento. Há uma série de formas de proteção do patrimônio. Além da proteção do município, o Estado e a União também possuem competência quanto ao patrimônio cultural. Quando a área, como é o Corredor Cultural de Novo Hamburgo, tem importância para o Estado e para a União, os institutos competentes para tratar da proteção do patrimônio, eles fazem um processo próprio que se chama tombamento. Então, o Corredor Cultural de Novo Hamburgo, pela sua importância, tem na esfera estadual a proteção do IFAI. O IFAI, então, através de um processo administrativo, realizou o tombamento. O tombamento, ele exige uma série de atos, inclusive a notificação, Os proprietários, no caso. Exato, a notificação dos proprietários, estudos. Há todo um levantamento feito dentro do processo administrativo que faz com que haja essa obrigação de cuidado com esse espaço que nós chamamos de sítio histórico. Então, o corredor cultural seria um espaço específico delimitado pelo IFAI
que tombou a área. A diferença, e por isso foi feita a audiência, é que no plano diretor de 2004... Foi a última vez que foi realizado esse plano diretor. Isso. Ele sofreu alguma, deve ter sofrido Ele alguma sofreu uma modificação em 2010, mas a essência dele está a em essência 2004. dele está em 2004. Eu ingressei em 2006 na prefeitura, sou procuradora então desde 2006. O que se sabe é que a área, o que acontece na verdade, a área do plano diretor é menor que a área de proteção do IFAI. O IFAI tem uma área maior que a área prevista no plano diretor. A audiência foi somente para tratar e demonstrar a área. Sim. A área que seria abrangida pela proteção. A proteção do tombamento. Sim. Então, se apresentou a questão em razão de uma decisão do IFAI dizendo que o município deveria ele tombar também. E enquanto não se decide pelo plano diretor, o plano diretor vai passar por um processo de revisão e essa revisão vai ser novamente discutido o tamanho do sítio. Então, a audiência pública foi para decidir, enquanto não discutido no plano diretor, na revisão do plano diretor, porque o Estatuto da Cidade determina a revisão do plano diretor de tempos em tempos, até que se faça a revisão, deve-se ter uma decisão sobre se a área, o espaço é o demarcado pelo IFAI ou é o demarcado pelo plano diretor. Então, Sim. é esfera federal ou esfera municipal. Perfeito. Bom, e tem a questão do centro histórico, que hoje já é tombado, isso é pelo Instituto, o IFAM, que no caso é o Instituto Nacional, que tem todo um cuidado com a preservação daquele sítio mais acima, no final do corredor, né, subindo a General Osório, ali é o centro histórico da cidade. Exato. É onde a cidade começou, né? E essa região ali, então, já está tombada. Aquela região está tombada. E essa discussão que aconteceu sobre o corredor entorno, cultural na audiência pública, ela também remonta à discussão que o ano passado teve com a questão de arquivamento, desarquivamento, da questão do tombamento pelo IFAI. Exato. Né? Então, o que mudou de lá para cá? Como está a tramitação? Porque antes de nós iniciarmos o programa, eu te fiz essa pergunta e estou reforçando ela agora, é sobre em que ponto está essa judicialização, foi o termo que tu me explicaste, está judicializado. Exato. Porque a questão foi, o IFAI arquivou o processo. Exato. Né? Então, de forma bem sucinta, até porque nós somos jornalistas também, vamos fazer mais perguntas a respeito disso, mas em que pé está? A fase inicial é uma decisão liminar, que se chama decisão liminar quando o juiz recebe o processo e decide de forma liminarmente, inicialmente. Então, a decisão liminar suspendeu o arquivamento, disse, por enquanto, o arquivamento não pode ser mantido, deve-se continuar com a proteção. O tombamento, ele permanece, a primeira decisão judicial. O IFAI recorreu e disse, olha, nós não temos condições financeiras de manter esse tombamento, o tombamento tem que ser feito pelo município. E em segundo grau, porque todas as decisões no judiciário podem sofrer recurso. Então, essa decisão liminar, essa decisão inicial de manutenção do tombamento, ela foi revisada em segundo grau. Então, no Tribunal de Justiça, o desembargador examinou a decisão inicial e disse, olha, por enquanto, suspende-se essa decisão porque é o IFAI que decide se ele mantém ou não o arquivamento. Então, dentro do direito, há sempre, no mínimo, duas opiniões. E é assim que se estabeleceu. O juiz de primeiro grau entendeu que o tombamento deveria continuar, não poderia ser arquivado. O desembargador, que é o juiz de segundo grau, entendeu que o IFAI é quem decide. E ainda estamos pendentes de decisão. Então, por isso que a audiência pública aconteceu. Ela aconteceu para que houvesse uma decisão enquanto
revisto o plano diretor, enquanto não se decide judicialmente, haver essa possibilidade da população, da comunidade participar das decisões. E é muito salutar, eu vejo como muito positivo que a gestão faça essas audiências públicas e explique com bastante transparência o que está acontecendo. João, tu és hamburguense de nascimento? Nasci no natural. Exato. Perfeito. Então, a tua visão, né? Informações bastante técnicas, muitas vezes, eu acho que a Sinara esclareceu muitos pontos sobre essas questões, principalmente com relação à tecnicidade da audiência pública. Mas para nós, que somos um pouco mais leigos, né? A gente busca informação e subsídios para escrevermos nossas matérias, como tu escreves as tuas matérias no Grupo Sinos. Mas como cidadão hamburguense e também como jornalista, como é que tu vê essa discussão a respeito do corredor cultural da cidade? Eu acho que uma discussão ela é importante, até porque o fato é que, como a Sinara bem disse, a comunidade também precisa participar desse tipo de decisão, porque de forma direta ou não, isso também influencia na vida das pessoas que moram, então, não só em Hamburgo Velho, mas também em todas as partes da cidade, porque se eventualmente não ocorra o tombamento e naquele local se construam ou se façam empreendimentos, obviamente isso impacta na vida das pessoas que moram em todos os bairros, aqueles que estão naquele entorno, porque é aumento no número de veículos, é aumento da circulação de pessoas, enfim, ela é de fato uma discussão que precisa ser coletiva. E até dentro disso eu queria perguntar para a Sinara, já cansei de cobrir audiências públicas em Novo Hamburgo com 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Não é uma característica apenas de Novo Hamburgo, mas geralmente audiências públicas não trazem grande público efetivo para as discussões. Como que foi especificamente essa? Teve uma participação maior da comunidade? Vocês sentiram isso? Porque às vezes também não adianta apenas o poder público prover o espaço, prover a discussão, se as pessoas não compram a ideia, não comparecem. Então, eu queria ver contigo como é que foi essa participação efetiva da população nesse encontro específico. João, tu tem toda a razão. Nem sempre as audiências públicas são lotadas, como foi na Casa das Artes. Falta público. Falta público, é. Talvez porque a pessoa não se sinta pertencente à localidade, não se sinta ouvida pela gestão, né? Então, a comunidade, quando ela não se sente ouvida, talvez ela não participe. E eu entendo que essa é uma das razões. Mas eu fiquei bem surpreendida porque a casa estava lotada, o auditório da Casa das Artes. Eu tenho um registro fotográfico, embora esteja em preto e exato. branco, né? Mas dá para ver bastante, tinha bastante da prefeitura, né? Matéria da prefeitura de Novo Hamburgo. Eu participei, eu tenho participado de algumas audiências públicas e efetivamente essa foi uma das que eu me surpreendi com o número de participantes e com a fala. Então, teve muitas falas, eu gravei algumas falas no meu perfil do Facebook pessoal, eu gravei porque é um tema que me interessa, é um tema apaixonante e acho que quem gosta de patrimônio cultural é apaixonado pelo tema e se dedica. Eu me dedico e eu tenho, mesmo quando eu não atuo dentro da Procuradoria-Geral do município, diretamente com o assunto, eu me envolvo porque eu penso que a cidade, ela é um espaço de pertencimento, ela é um espaço de participação. Ela é onde a gente vive, ela é onde há exercício de democracia, onde a pessoa busca, onde a pessoa encontra todas as suas memórias, toda a sua experiência, é na cidade. Então, a cidade, ela precisa ser construída por todos. A audiência do dia 4, na Casa das Artes, foi uma audiência bastante participativa, houve muitas falas, houve participação de artistas, de corretores, de gestores, ex-gestores. Então, assim, eu entendo que foi muito interessante, é um primeiro passo a mostrar a importância do patrimônio cultural dentro da cidade, as escolhas, os estudos. A lei do patrimônio, a lei municipal do patrimônio, ela diz que é preciso fazer estudos, é preciso fazer a divulgação, é preciso mostrar o trabalho. Tanto o trabalho privado, porque muitas pessoas mantêm o patrimônio cultural de forma privada, né? Com seus recursos fazem restaurações maravilhosas. Não sei se vocês podem ver a Casa Daut, a Casa Amarela,
Ela é hoje sede de 3 restaurantes e ela foi totalmente reconstruída. Então, é tão bonito ver uma casa histórica que abriga um espaço gastronômico tão especial e que conta a história da cidade. E eu acho que é super importante para todos. É uma questão de identidade. A participação da comunidade, eu acho que ela cresce à medida que ela se sente participativa, se sente ouvida. Então, eu entendo que é uma primeira audiência, haverá discussões sobre o plano diretor. É uma matéria a ser apropriada pela população. Tem hamburguense também? Não, eu não sou hamburguense, não. Na verdade, eu nasci em Cruz Alta. E porque meu pai é militar, eu morei em várias cidades e fui para Porto Alegre fazer faculdade. Então, me formei em Porto Alegre, trabalhei e vim para cá em 2006. Então, trabalho aqui há 14 anos. Por causa do concurso. Por causa do concurso, exatamente. Porque assumi o cargo de procurador do município e... Eu também vim para cá por causa da mesma coisa. Vim de Porto Alegre, mas sou de Porto Alegre, vim para cá por causa disso. Mas me parece que tu está bem engajada também nesse processo. Sim. Né? Então, só uma questão assim, o tombamento, ele é necessário, porque se está se discutindo ali, a gente já tem o centro histórico tombado, né? A região de Hamburgo Velho. E temos esse corredor cultural que basicamente é a General Osório, né? Pega um pedaço da Daltro, não sei se começa aqui na Câmara e vai até o Instituto Evangélico ali, por ali, não? Mais ou menos isso. É importante, não é importante... A questão do tombamento, é esse que o IFAI propôs ou discutiu? Sim, eu acho extremamente importante o tombamento, porque ele é uma forma de proteção da história, da identidade, da formação do espaço urbano. Sem patrimônio cultural é como se perdesse a identidade. Então, é uma cidade sem identidade. O patrimônio, ele faz parte da construção da cidade e ele é importante no sentido de demonstrar o que a população e o que a gestão querem para a cidade. Então, o que se quer para a cidade? Acho que a questão é o que os moradores, o que os habitantes, o que os cidadãos querem para a cidade. Que tipo de cidade se quer, né? É uma questão, assim, uma questão a ser respondida através de consultas populares. E a audiência pública é uma delas. Então, a forma de construir o entendimento é através do debate, da discussão. Então, é muito importante que as pessoas participem, que as pessoas tenham opinião. Eu acho que não é... O patrimônio, ele é uma construção histórica. Ele precisa da participação de todos, ele precisa de voz da população. Então, tudo é feito no sentido de haver mais transparência e entendimento. Bom, tem uma questão que é o inventário e o tombamento. Sim. Também a gente agora explicasse o tombamento, a importância dele, mas o que diferencia inventário de tombamento? Qual é o grau de proteção de um e de outro? O inventário é uma forma de proteção que indica interesse. Inventário, interesse em proteção por elementos históricos, culturais. O tombamento, ele é mais forte no sentido de impossibilidade de mudança. Então, o tombamento seria definitivo e seria a impossibilidade de alteração da edificação. O inventário, ele é uma lista que contém os imóveis cujo interesse de preservação há uma publicidade. Então, o município tem interesse na preservação. Há graus de preservação, pode ser um externo ou total, mas há a possibilidade de sair do inventário. O inventário não é definitivo, o inventário é feito através de um estudo, mas quando há razões, quando há a defesa e essa defesa é analisada, o imóvel pode sair do inventário. Então, a grande diferença é essa. O inventário é um interesse na preservação. Em casos excepcionais, pode ser excluído. O tombamento é definitivo e por isso que se entende que o tombamento feito pelo IFAI é definitivo. Sim, e aí tem a questão da área, né? Exato.
João, vou puxar na tua memória, tu que é um jovem, em 2015, né, houve o tombamento de Hamburgo Velho pelo Patrimônio Histórico Nacional. Tu lembra, tu consegue resgatar, né, nas tuas memórias, 2015, 5 anos atrás, tu lembra como é que foi, qual foi a relevância para a cidade a ter um patrimônio histórico nacional? Para Novo Hamburgo não é uma conquista, né? Porque eu penso que, como a Sinara estava bem falando ali no começo, acho que uma cidade precisa da cultura porque precisa da sua memória, porque uma cidade sem memória é uma cidade sem futuro. Não entender de onde tu parte se reflete muito daqui para frente. Eu não acho que a gente tem que estar preso às questões do passado, mas eu acho que o passado ele ajuda a explicar o presente e a pensar num futuro, porque uma cidade ela se constrói de heranças. Claro, a gente vai mudando, vai aprimorando, tem questões tecnológicas que, obviamente, a gente não vai ficar fazendo sapato à mão se tu pode fazer sapato com máquinas, Perfeito. né? Não vai andar de carroça, tem carro. Tem carro, né? Claro. Mas eu penso que para Novo Hamburgo é importante se preservar, especialmente questões tão importantes como na área cultural, como na área histórica, porque a cultura também ajuda a explicar o que a gente vive hoje. E a gente vive um cenário que a cultura cada vez mais presa ao passado e com uma regressão tão grande como a gente vê num cenário nacional, com perseguições, com tudo que a gente, com tudo isso que está acontecendo. Com o nosso trabalho exatamente, com o trabalho jornalístico também, porque a gente ajuda a explicar os fenômenos atuais. Então eu penso que dentro desse cenário é importante a discussão do que se efetivamente deve ser preservado. E aí eu volto a dizer nessa questão da comunidade, é importante que a comunidade participe e entenda o seu papel dentro de todo essa discussão, porque ela tem que decidir também. Não pode ser uma decisão de gabinete. Isso. E como tu vê, João, a questão, quando a gente fala em preservação, também existe a questão dos investimentos corporativos. A gente vê a questão, existe a especulação imobiliária, investidores que querem colocar seu dinheiro numa área interessante como esta, que a gente está discutindo, que é a questão do corredor cultural. Como é que tu vê esse conflito de interesses? Eu acredito que tudo tem que ser pesado, né? E eu acredito também que as pessoas precisam se posicionar, né? No meu caso, como repórter, eu reporto. Sim, eu reporto narro o que está acontecendo, conto aquilo de forma cronológica para as pessoas. Agora, quem precisa se posicionar são as pessoas, é quem vive naquele entorno. Obviamente, qualquer situação gera especulação imobiliária, mudam-se, como eu vinha dizendo, muda-se a rotina de toda aquela comunidade que reside ali. Sim. As pessoas precisam pesar, nós queremos, não queremos. É diferente de uma discussão macro, por exemplo, que a gente tem aqui em várias localidades, que há um consenso assim, precisamos construir presídios. Né? Mas não quero um presídio na minha cidade, mas eu sei que precisa construir, entende? Então, assim, as pessoas precisam entender o seguinte, nós precisamos preservar parte da cultura, mas elas precisam participar e entender até que ponto nós vamos, até que ponto nós vamos andar, até que ponto nós vamos avançar em relação a isso. E eu acredito que, a partir do momento que se abre o espaço para essa discussão, é importante, mas essa discussão acaba sendo inócua se as pessoas não se posicionam. Então, o posicionamento da comunidade também influencia. Óbvio, tem que ter, digamos assim, a vontade de fazer do executivo. Ok, temos a vontade de fazer do legislativo, tenho a vontade de discutir. A partir de agora, é preciso se formar uma unidade para se efetivamente estabelecer o parâmetro que vai daqui para frente. As regras do jogo, né? E as regras do jogo. Agora, que é a questão imobiliária, que tem gente que pode ganhar dinheiro? Óbvio que tem. Agora, as regras que vão se delimitar para que isso aconteça, para que se tire determinada situação e se invista em empreendimentos e tal, tem que ser estabelecido em conjunto. Porque a questão do corredor, ele é um corredor, quando se fala corredor cultural, é porque ele tem elementos culturais ali. Se apenas for definido que não há corredor
cultural, apenas um corredor, ele vai se tornar apenas um corredor. Exatamente. E aí isto vai impactar, obviamente, né? Nós temos ali algumas escolas, tem o Santa Catarina, tem logo adiante o Pindorama, ou seja, é uma via de muito movimento em função das escolas. Se acontecer apenas construção, especulação imobiliária, construir prédios, por exemplo, não há corredor cultural. Se constrói direto, vai haver um impacto diretamente ali, porque a via ela vai continuar do mesmo tamanho. Exato. Mas o impacto de mais residências, isso com certeza vai impactar na circulação viária do município. Gostaria de saber de ti também, por que é importante para nós termos um centro histórico reconhecido nacionalmente? Porque aqui a gente está discutindo a questão do corredor cultural ainda no campo estadual e municipal. Mas em 2015 nós tivemos então um reconhecimento de Hamburgo Velho como patrimônio nacional. Qual a importância desse e a relevância para a cidade desse reconhecimento? Bom, esse reconhecimento eu acho que é um trabalho muito forte de várias pessoas e sempre há necessidade. Tu estavas aqui. Tu já estavas aqui. Eu já estava aqui. Sim. Bom, pessoalmente, na verdade, no ano de 2014, 2015, eu fui cedida para o Tribunal de Contas. Então, eu não estava aqui. Não participou das discussões. Eu não participei. Nesse período, como procuradora de município, eu posso ser cedida. Perfeito. E eu acho muito importante essa sessão. Ocorre muito na esfera federal e na esfera estadual, e no município não é tão comum. Mas quando tu tem a oportunidade de trabalhar num Tribunal de Contas, que é o órgão de fiscalização do município, então... E tu sendo procuradora do município? Isso, sendo procuradora do município, defendendo o município, atuando pelo município, é muito interessante trabalhar no órgão de fiscalização do município. Do outro lado do balcão. Exato, do outro lado do balcão. Então, julgando as contas de gestão, julgando as contas de governo, e foi para mim um período bem enriquecedor na minha carreira profissional. Eu não estava aqui. Acompanhou de fora. Eu acompanhei de fora, mas eu fiquei muito feliz porque eu penso que Novo Hamburgo tem muito a oferecer, não só ao Estado, como ao Brasil inteiro e ao mundo, né, quiçá. Porque porque eu já me sinto, como trabalho aqui, já me sinto nós, né? Não me sinto hamburguense. Eu acho que Novo Hamburgo tem muito a oferecer. Novo Hamburgo tem tradição, cultura e inovação, sempre teve, e me parece cada vez mais importante esse trio. E a arquitetura, a cidade, ela é a forma, na minha opinião, mais concreta de demonstrar isso. A tradição, a cultura e a inovação, ela é demonstrada através da construção do meio ambiente artificial. Eu sempre digo que eu trabalho na Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo. O meio ambiente tem 5 aspectos, né? Além do meio ambiente natural, que é o parcão, nós temos o meio ambiente artificial, que é a cidade construída, o meio ambiente cultural, que são as tradições, a forma de construir, a forma de fazer, os fazeres, os falares. E nós temos o meio ambiente do trabalho, que é onde a gente passa muito tempo, quase o dia todo. E agora, modernamente, o meio ambiente digital, que também é um espaço bem ocupado. Então, as inovações, a tradição e a cultura são demonstradas através das construções. É muito importante o reconhecimento nacional, porque ele destaca a força da tradição, da cultura e da inovação da região. Então, mas eu gostei também de uma palavrinha, já que eu fiz essa pergunta para o João, desse conflito de interesses. Como trazer equilíbrio nessas discussões entre o capital e os bens culturais? E também, obviamente, que quem tem um bem cultural, a gente não pode também se omitir dessa questão, não basta ter um patrimônio, vendo ele sendo deteriorado, sem possibilidade de gerar algum tipo de alguma renda, alguma coisa. Porque se a pessoa, eu estou em bem tombado, como a gente costuma ver muitos bens tombados, em situações de tombamento físico, né? Porque falta cuidado, recursos. Né? Falta recurso, então a pessoa acaba deixando, ninguém preserva e isso, infelizmente, a gente acaba perdendo esses bens que estão protegidos. Como conciliar, então, aí,
Não sei se tu vai fazer a tua narrativa a partir da tua visão de procuradora, mas como cidadã, fique à vontade. Bom, como procuradora do município, eu entendo que na falta de recursos precisamos usar a criatividade. Então, criatividade, a economia criativa, a economia criativa eu acho que é uma grande saída para esses novos tempos que estamos vivendo. Então, precisamos na administração também pensar de forma criativa, né? Também pensar de forma criativa e usar alternativas que sejam produtivas para ambas as partes, tanto para o proprietário quanto para a cidade. Como isso é através do debate, do encontro, da discussão, da criatividade. Não tem outra forma. Quando falta recursos, é preciso usar trabalho e criatividade. Perfeito. Bom, nós vamos para um breve intervalo, por exemplo, tomar um pouco de água, tá certo? E lembramos que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Um novo serviço de divulgação de eventos e atividades está disponível no site da Câmara de Novo Hamburgo. A Agenda NH conta com parceria da comunidade para a inserção de atrações de interesse coletivo promovidas na cidade. Para inclusão de conteúdo, basta enviar e-mail com os dados completos para agendanh@câmaranh.rs.gov.br ou por meio do WhatsApp 51 99 388 0416. Acesse a programação no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Você poderá conferir também a Agenda NH no canal 16 da NET ou pelo Facebook.
Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação da procuradora do município de Novo Hamburgo, Sinara de Araújo Vila, e do jornalista do Grupo Sinos, João Vitor Torres. Sinara, como é que a sociedade pode ajudar na defesa do patrimônio histórico? A gente tem falado, então, da questão da participação nas audiências públicas. Além desta participação, como é possível, então, que a sociedade ajude? Eu acho que de diversas formas. A sociedade pode participar com a divulgação, com o interesse em aprender cada vez mais, o interesse em atuar de forma efetiva na construção e na preservação do espaço urbano, histórico e cultural. Eu entendo que quando a comunidade ela é ativa, e eu vejo a necessidade de haver pertencimento, o sentimento de pertencimento faz com que a comunidade tenha esse cuidado, esse carinho pelo patrimônio, divulgue, esteja presente nos eventos, esteja atuante e divulgando o que é da região. Eu sinto cada vez mais, quando se vai a outras cidades e se gosta de alguma coisa, por que aquela cidade te faz gostar? Né? Por que tu fica impactado? Por que tu tem gosto por algum lugar? Porque ele te traz boas lembranças, ele te faz se sentir bem. Né? A questão do sentimento, da emoção, eu acho que tem que estar sempre vinculado. Os espaços públicos urbanos e o patrimônio, as edificações culturais da cidade demonstram a educação, a cultura da cidade. E isso mostra, como o João falou, a história, né? Não tem como pensar num futuro sem um passado. É impossível construir alguma coisa sem uma base. Então, eu penso que a história, a cultura, a tradição e a forma como se chegou até aqui, ela é fundamental para o nosso futuro, para um futuro melhor, para uma qualidade de vida. E a maneira como a população pode e deve, e só se beneficiará com isso, é com a participação ativa, é com o conhecimento, com a opinião, com a posição. João, gostei muito da tua opinião, gostei muito da forma como tu colocaste. É preciso ter posicionamento, é preciso ter opinião, é preciso decidir. Perfeito. E João, tu também como representante da mídia, como ela pode ajudar nesse sentido? Né? Também a tua fala como cidadão e como jornalista. Sabe que eu me pergunto muito em relação a isso, o que fazer de diferente? Porque ao passo que a gente divulga que tem uma audiência pública, a gente divulga que um assunto está em discussão, a gente trabalha ele de várias formas, e me pergunto, nós fazemos. Nós fazemos o nosso trabalho. Agora, a gente não pode obrigar as pessoas a consumir aquilo, a efetivamente a ir numa audiência pública, a querer debater, a querer discutir. Eu acho que o que a Sinara disse em relação ao pertencimento é uma coisa muito importante, porque, por vezes, em temas que impactam as pessoas diretamente, como, por exemplo, o transporte coletivo, a presença numa audiência pública é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, no corredor cultural, em que as pessoas se sentem pertencentes àquela região, ou porque elas têm um envolvimento cultural com Hamburgo Velho, com aquela localidade, elas participam. Eu, sinceramente, não vejo o que nós podemos fazer de diferente enquanto mídia, além de divulgar e fomentar as discussões. Eu acho que falta efetivamente essa tomada de posição por parte da comunidade. A comunidade precisa ser mais clara no que ela quer. Ela precisa se posicionar e dizer efetivamente o que ela quer. Nós queremos um corredor cultural, nós queremos que o ônibus funcione dessa forma, nós não estamos satisfeitos assim, porque eu acho que isso também ajuda o próprio poder público a traçar estratégias que possam atender aquela comunidade. Hoje, o fluxo é o contrário. O poder público decide porque também não encontra a base na comunidade para saber se tem um entendimento genérico, que não é bom o transporte coletivo. Mas o que as pessoas efetivamente pensam a respeito disso? Como é que elas se posicionam? Como é que elas mostram a sua insatisfação?
Não sei. Não é claro para mim isso, entende? Então, eu acho que as pessoas precisam dizer efetivamente o que querem para que o poder público possa traçar estratégias para atender a necessidade. Porque, na verdade, hoje o fluxo é o contrário. O executivo pensa e executa. Mas pensa com base no quê? Executa com base no quê? No que as pessoas querem? Você até na inércia da sociedade. Exatamente. Então, mas aí o que acontece? Aí depois se questiona, não tá bom, não, por que foi feito assim? Bom, mas na hora de discutir, na hora de pensar uma estratégia, ninguém apareceu. Então, eu acho que tem que se modificar esse fluxo. Tem que ser o contrário. Mas eu, honestamente, como repórter, eu não sei o que fazer de diferente. Realmente não sei. Não sei. Você está informando a sociedade através da cobertura do que está acontecendo. Né? Mais do que isso... Isso é bem importante. Sinara, resgataste umas fotos. Sim. Por quê? O que são essas fotos? Pode mostrar para a câmera, Obrigada por essa oportunidade de mostrar. Bom, eu sinto falta de cartões postais da cidade, então eu resolvi fazer os cartões postais. A procuradora resolveu fazer os cartões postais. Fizeste as fotos As também? Fotos são do Marcos Quintana, sim. mas eu tenho fotos minhas, que eu não acho tão bonitas quanto essa. Não. Mas eu quero presenteá-los com meus postais. Esses postais serão, quer dizer, essas fotos serão transformadas em postais? Sim, eu Essa é a pretendo. ideia. E mais, além de postais. Mas são produtos que eu acho que, assim, falando sobre iniciativas para valorizar a cidade ou demonstrar, eu acho que o Marcos Quintana tem um perfil muito lindo chamado novohamburgo.pixel no Instagram. Então ele coloca essas fotos e eu disse, Marcos, por favor, você poderia imprimir as fotos para mim? Eu compro, porque eu não tenho postais da cidade. Às vezes eu quero viajar, mandar para as pessoas. Então, vou conseguir mostrar a cidade que eu trabalho e o meio ambiente cultural e o patrimônio histórico e cultural da cidade através de pequenos presentes. Sim. Em forma de... Interessante esta, que aparece com reflexo no próprio carro, né? Eu gosto muito eu faço muito propaganda das fotos do Marcos, porque eu acho que ele é um fotógrafo da cidade, mas haverão outros com certeza aparecendo. Nós estamos promovendo uma oficina com um fotógrafo que vem de Porto Alegre. Eu fiz essa oficina em Porto Alegre, no Centro Histórico, e gostei muito. Então, resolvi convidá-lo para fazer a oficina aqui. Então, no mês de abril, aniversário da cidade, Guilherme Mercato vai trazer a oficina dele para cá e vai falar sobre a cidade, fotografias, história e cidade. Eu acho que é uma forma de tu envolver as pessoas nisso e fazer com que vejam a cidade e o patrimônio cultural. Então, vendo, participando, atuando e buscando conhecer, é uma forma de participação e de envolvimento. Acho que o envolvimento é super importante, o envolvimento individual, coletivo, de todas as formas. Eu vou puxar a brasa para o meu assado, porque aqui na casa nós temos excelentes fotógrafas, né? Temos a Maíra, a Dani, o Lucas. Sim, é verdade. Essas fotos são... As fotos daqui são todas lindas, feitas pela casa. lindas. Sugiro que tu também insira esses Posso nossos, inserir, com nossos certeza, colegas, vou ter a maior honra. servidores também, o Lucas Malman, que é representante o meu desejo Malman, era juntar todos, fazer postais de todos. Fotógrafo, a Maíra e a Dani também. Exatamente. Talvez inseri-los na Inseri-los oficina também, na de um jeito, oficina. ou alguém representando o Legislativo. Vamos, combinado. Muito feliz com essa participação. Tá registrado. Registrado, então, combinado, acordado. João, vamos ter esses regalos aqui. Pô, fiquei muito feliz, inclusive, porque eu acho que é importante para a cidade e é aquilo tudo que a gente estava falando antes, né? A iniciativa. Né? A iniciativa de fazer, a iniciativa de pensar, a iniciativa de ver que é algo que não se tinha. Né? Eu acho que isso tudo é muito válido, assim, né? E porque não tem como pensar em tudo o tempo todo. Né? Então, efetivamente, ter essa disponibilidade, reunir pessoas tão qualificadas para fazer esse trabalho é muito bacana. O Lucas também tem habilidades artísticas que perpassam a fotografia, né? O Lucas ele é um artista, multimídia. Multimídia. Ele é multimídia, o Lucas é multimídia. Ele é multimídia. Inclusive satisfaz a nossa fome também, porque tem um pizzaiolo de primeira. É verdade.
Mas eu queria entrar num assunto também, que eu acho que é pertinente, que a gente está falando na questão cultural, que é o carnaval. Tu tens, João, conhecimento dessa expressão cultural e fostes no Rio de Janeiro, vais cobrir o Carnaval de Porto Alegre e falando de carnaval, especificamente do Carnaval de Novo Hamburgo. Né? Como é que tu vê e o que é importante para, baseado nessas referências, né? O que a gente pode melhorar aqui? Olha, Jaime, Novo Hamburgo tem feito a sua parte. Eu acredito que Novo Hamburgo tem feito a sua parte. 2 escolas receberam dinheiro da Lei de Incentivo à Cultura. Se a prefeitura não consegue prover o evento, ela buscou uma forma de prover de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu acho que isso é importante. O ano passado também se queria assim, só que as escolas não estavam regularizadas e não puderam receber o dinheiro. Nesse ano, 2 escolas conseguiram. Acho que a partir de agora, o que tem que ser feito é um grande seminário, uma grande avaliação, uma grande análise do porquê que essas escolas não conseguem se regularizar. Porque, olha, aí a prefeitura quer fazer, mas as escolas não podem receber o dinheiro. Então... E sem dinheiro inviabiliza. Inviabiliza o evento, porque tem que contratar pessoal, tem que mandar fazer fantasia. Porque engana-se quem pensa que o carnaval são um dia, 2 dias. Não. Uma comunidade se mobiliza para um carnaval durante 1 ano. Tem ensaio, aquela escola escolhe um enredo, daquele enredo se vira um samba enredo. Às vezes uma escola numa região periférica da cidade se trabalha a Revolução Francesa, então aquelas pessoas de alguma forma vão entender o que significa, se apropriam daquele tema, assim, entendem o que é a Revolução Francesa. Sim. A partir da escola de samba, então não é à toa que se chama escola de samba. Né? Ela é uma escola, ela traz aprendizado para as pessoas, forma ritmistas. Inclusive, um detalhe muito interessante na cobertura do carnaval, Jaime, foi no Sábado das Campeãs, onde o Glaucio Guterres, pela Rádio ABC, entrevistou um ritmista da Beija-Flor de Nilópolis. E ele disse o seguinte: eu deixei as drogas por conta de um projeto social da Beija-Flor. A Beija-Flor me tirou do mundo do tráfico, hoje eu estou aqui, eu tenho muito orgulho de ser um ritmista, eu saí do fundo do poço por conta de uma oportunidade que eu recebi. Então, veja só, a gente não enxerga essas coisas, mas olha o peso que tem um projeto social bem construído, bem feito, numa cidade, Nilópolis, que fica na Baixada Fluminense. Então, imagina, o carnaval também ressocializa, e é isso que as pessoas têm que entender. Não é se dar um dinheiro numa escola de samba, não é um dinheiro a fundo perdido, é um dinheiro investido, é completamente diferente. Então, se as escolas que hoje têm problemas e não conseguem se regularizar, elas precisam se regularizar, sim. E isso tem que ser discutido de uma forma ampla. Mas o carnaval, ele cumpre uma função social na vida dessas pessoas que integram essas escolas de samba, tanto dos dirigentes, como o cara que trabalha, a costureira que ganha um dinheiro extra fazendo uma fantasia para a escola de samba. É uma cadeia produtiva do carnaval que precisa ser fomentada. Aqui no Novo Hamburgo isso está ocorrendo, eu fico muito satisfeito com isso, mas a gente precisa avançar mais. Mas os primeiros passos foram dados, e isso é inegável. Importante. Também fazendo uma retificação na minha fala, temos também o Paulinho aqui, que é nosso editor de vídeo, que também é um excelente fotógrafo, além do Lucas, da Dani e da Maíra. Né? Então, nós temos 4 todos aqui. Né? Fazemos, né? Todos, de alguma forma, tentam, né, fazer a fotografia, porque realmente Novo Hamburgo oferece muitos cenários, muitos lugares interessantes para serem retratados. E uma luz muito bonita também, que ajuda na fotografia. É verdade, tá? é verdade. Queria que tu comentasse um pouco sobre o que o João falou, nosso carnavalesco, João Vitor Torres. Eu fiquei muito contente com essa fala sobre todo o trabalho por trás da apresentação. Realmente, as pessoas pensam que é curto o espaço de tempo, porque se apresenta, mas toda a preparação para aquela apresentação, ela é enorme, é um trabalho feito ao longo de 365 dias, né? E eu penso que é assim em tudo, assim, todos os trabalhos que são bem feitos com dedicação, tu precisa colocar muito esforço, tempo e dedicação. Então, nada vem por acaso, nada é construído de uma hora para outra, não existe nada que seja autoprodutivo. Atrás de qualquer trabalho. Né? Não. Tem que ter muito esforço, uma história, né? Exato, uma história, uma formação. Um verniz que vai se colocando. Né? E muitas vezes isso só o tempo, os erros
os erros são muito importantes. Eu acho que a gente vive numa sociedade que não pode errar nunca. Não, nós podemos errar. É com o erro que se aprende. Sem dúvida. É com o erro que se aprende. Claro, repetir os erros não é bom. Por isso que nós precisamos contar a história e entender quais foram os erros e retomar a partir dos erros, dos aprendizados, do aprendizado com o erro. Mas eu fico muito feliz em saber assim, desse engajamento. Eu também conheço histórias lindas de pessoas que saíram de problemas sérios através de projetos sociais. E são projetos sociais lindos, cuja iniciativa é particular e dá muito certo. Eu acho que os projetos sociais são muito importantes para a cidade e faz parte da natureza humana a união. Então, parabéns mesmo. João, dando continuidade, quanta expectativa aí, já que o programa é ao vivo, o evento de Porto Alegre acontece amanhã, mas Porto Alegre também tem enfrentado muitas dificuldades. Porto Alegre tem dificuldades sérias, inclusive porque o Sambódromo fica numa região muito afastada, fica na zona norte de Porto Alegre, é de difícil acesso, as pessoas têm muita dificuldade para chegar até lá, dificuldade inclusive do fornecimento de internet no Porto Seco para as emissoras poderem transmitir, mas a ABC vai transmitir hoje, a partir das 8 da noite, estaremos lá com Cláudio Brito, João Paulo Guzmão, enfim, toda a equipe. Amanhã também, sábado, a partir das 7 da noite, a ABC transmite o Carnaval de Porto Alegre. Mas as escolas de samba de Porto Alegre têm padecido, né? E a gente vê que com muita dificuldade o Carnaval vai sair mais uma vez e é preciso que lá se tenha um debate muito mais amplo das formas de se subsidiar o evento. Esse ano vai ser por meio de uma produtora que, enfim, vai fornecer toda a estrutura, porque talvez as pessoas não tenham noção, mas o Porto Seco ele não existe, né? Porque ele precisa ser montado. A arquibancada precisa ser montada, o camarote precisa ser montado. Porque o Porto Seco, como região de recepção dessa atividade cultural, ela existe há bastante tempo. Os desfiles ocorrem no Porto Seco desde 2004, com a promessa, né, porque Porto Alegre tinha os seus desfiles no centro, e aí se entendeu que era melhor retirar do centro por uma questão de logística, e aí se levar para o Porto Seco, e com a promessa de que lá existiria um sambódromo, e que outros eventos da cidade ocorreriam lá, como o desfile Farroupilha, o 7 de setembro, o que nunca, de fato, aconteceu. Se queria uma Sapucaí, mas num lugar totalmente diferente de onde está a Sapucaí. Exatamente, porque a Sapucaí fica no centro do Rio. Sim. Para quem não tem a noção da localização da Sapucaí, ela fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Com fácil acesso. Fácil acesso. O Ônibus, metrô do lado, ônibus, para chegar na Sapucaí é fácil. Aí então, as escolas de samba têm a estrutura para montar o seu carnaval no Porto Seco com tranquilidade, porque o carro sai do barracão, anda 200, 300 metros e está na pista. Só que lá tem furto de energia, roubo de energia, então o barracão funciona às vezes sem luz. Então, assim, é uma situação extremamente precária do Carnaval de Porto Alegre hoje. O modelo de ter um sambódromo do lado do barracão ele é bom, do ponto de vista de logística das escolas, mas, ao mesmo tempo, se inviabiliza pela falta de infraestrutura do local. E é um local muito perigoso durante o ano também, não é convidativo. Então, Porto Alegre tem uma série de dilemas em relação ao Carnaval que precisam ser contornados e não se vê uma movimentação para que isso aconteça. É muito triste ver o Carnaval de Porto Alegre nesse pé que está. Bom trabalho amanhã. Precisaremos. Hoje, né? Hoje, começa hoje. Começa hoje e vamos até amanhã também. Enfim. Nosso papo está muito bom, mas nosso programa, infelizmente, tem que terminar, tem um horário, né? E antes de terminar, vou começar pela Sinara, as tuas considerações finais. Fica livre para falar de qualquer assunto dentro desse, né? Pode falar durante 2 minutos, 3 minutos, fique à vontade. Obrigada, Jaime. Bom, eu quero fazer uma homenagem à minha procuradora-geral de Novo Hamburgo, doutora Fernanda Luft, que já foi procuradora aqui, diretora, e que me permitiu vir aqui falar nesse programa, que me deixou muito orgulhosa de ter participado. Obrigada, Jaime. Através, né, da Adriana, nossa diretora legislativa, que também possibilitou esse convite. Muito obrigada. Foi bem especial ter participado com o João. Diretora administrativa, desculpe. Perdão pela interrupção. Não tem problema.
Gostei muito de ter participado junto com o João e ter feito essa conversa gostosa que passou, parece que 15 minutos, né? Sim, sim. E com assuntos extremamente importantes. Muito né? importantes e que precisam ser levantados. Sim. Então, parabéns também pela pauta, Sim. pela importância da pauta, pela importância de continuar o debate e de inovar e trazer criatividade para um tema que é importante, essencial para a cidade e que faz parte de algo muito maior, pensar Novo Hamburgo para o futuro. Que bom. João, tuas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Jaime, Sinara. Uma honra estar aqui de novo no domínio público. E dizer também o seguinte, que a nossa cobertura de carnaval ela não se encerra em Porto Alegre. Nós vamos ainda a Uruguaiana e também já a Cruz Alta. Fazer o carnaval de Cruz Alta também nos próximos anos. Então, talvez aí vamos até Guaíba. Vamos ver. Tem mais um mês ainda de desfile pela frente. Eu tenho que cuidar da garganta. A, B, né? C, D, E, F, G. Vamos ao alfabeto completo de carnaval. Mas falando aqui dos nossos aspectos locais aqui do Corredor Cultural, é um tema que precisa sim ser debatido. Eu estou batendo nessa tecla desde o começo do programa, porque eu acho que é por aí que vai passar o caminho. A sociedade dizer o que ela quer, o que ela aceita e por onde deve passar isso. Mas não adianta simplesmente se ter uma decisão de gabinete. Tem que se ter uma decisão popular, porque as pessoas precisam decidir, elas precisam entender que o que elas querem é sim importante para se dar um rumo em relação a isso. Porque é um impacto muito significativo, né? Na vida de todos. Na vida de todos. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da procuradora do município de Novo Hamburgo, Sinara de Araújo Vila, e do jornalista do Grupo Sinos, João Vitor Torres. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você também pode nos acompanhar pelo canal próprio no YouTube e no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.